Denal Raccoon é uma série brasileira criada pela parceria com a Walt Disney, Gugu e Beto Carreiro. Não, mentira, é tudo mentira. Bem, fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo, que era na verdade uma análise de uma animação, e para isso eu resolvi escolher a animação do Lusterflix, que é um youtuber aqui da plataforma, e que algum tempo atrás, acho que um ano mais ou menos, ele lançou a animação dele, que é Denal Raccoon, que é uma animação que ficou bem, digamos assim, bem famosa, mas não pelo motivo certo. Na verdade essa animação ela ficou bem conhecida por ser bastante ruim, digamos assim. Ter sensações que eu nunca pude sentir, ser normal. E como eu gosto de conteúdo aqui no YouTube sobre análise de séries, de animações, de filmes e jogos no geral, eu pensei em fazer o mesmo. E eu escolhi essa animação justamente porque eu achei interessante. E bem, eu acho que seria isso. Antes de qualquer coisa, eu devo avisar que esse vídeo eu vou falar sobre a animação em si, eu não vou falar sobre o Lustre e suas polêmicas, até porque ele se envolveu em um monte de polêmicas e inclusive recentemente, enquanto eu tô gravando esse áudio, ele perdeu o canal dele, então meio que não faz muito sentido eu falar dele. Eu vou falar mais da animação. Para essa análise aqui, eu separei em 3 categorias para analisar a animação, e as 3 categorias que eu achei mais relevantes foram história, animação e dublagem. Cada uma delas eu vou falar o que eu achei a respeito de cada coisa. De história eu vou falar o que eu achei do episódio piloto, dos personagens, enfim. A animação eu vou falar o que eu achei da animação e falar alguns detalhes, e dublagem também eu vou falar também. Querendo ou não, isso é um vídeo de análise. Bem, é isso e eu espero que gostem. Na boca da Dava até a garganta ejaculando. Os homens estão ejaculando na sua garganta. Dava. E nesse tópico aqui eu vou dar foco à história de Denal Raccoon, ou no caso, o que acontece no episódio piloto, que teoricamente o episódio piloto não é canônico, segundo a Wiki. Não sou eu falando, é a Wiki. A história de Denal Raccoon começa com o protagonista contando a história da origem da cidade, onde os guaxinins, por algum motivo ou força maior, acabam fugindo para o meio da floresta. Após isso, uma guaxinim acaba vendo uma grande explosão e ela acaba por descobrir um vale, onde seria feita a cidade dos guaxinins. E ela também é coroada como imperadora, e após esse tempo a cidade passa por um processo de lavagem cerebral e todos meio que perdem a memória. Como é viver? Bem, após essa breve introdução, a gente é apresentado ao personagem principal da série, que é o Duca, que ele é o protagonista. Bem, nesse começo o Duca está conversando com seu amigo Trufa sobre ele conseguir uma pintura no mural por um ato heróico, e só que nessa conversa o Duca é esculachado pelo Trufa sobre ele não ser o guaxinim. Você só usa esse chapéu roxo ridículo só pra tentar esconder um tumor grotesco nessa sua testa aí. Sem contar que você tem um focinho com as cores totalmente anormal e errado. E tem a sua cauda, que... ah, Deus. É totalmente desfiado, sabe? Olha, foi mal, mas você não chega nem perto de um guaxinim, pra ser sincero. Ele até fala que eles não são amigos, e após essa breve conversa, Duca vai em encontro ao Rock, que é um guaxinim de bigode, e ele está com as coisas para o preparativo da festa, já que a cidade está completando seus incríveis 20 anos, então meio que vai rolar uma festa para comemorar a origem da cidade. E por algum motivo, Duca teve suas memórias poupadas, ele não lembra o aniversário da cidade. Bem, ele acaba conversando um pouco com o Rock sobre a festa e como ele gostaria de ir com os amigos. Aí Rock basicamente fica rindo da cara dele, dizendo que ele não tem amigos e que ele não poderia ir na cidade, pois teoricamente ele não seria um guaxinim. Você não vai não. A festa é somente para os guaxinins. Não aberrações como você. Em resumo, ele fica cagando na cabeça do Duca e ainda obriga ele a levar as coisas que eram obrigação do Rock. Bem, após essa breve conversa com o Rock, Duca vai entregar as coisas para fazer o preparativo da festa, em um lugar que seria uma espécie de salão de festas. E nesse salão aqui, a gente é apresentado a um monte de figurantes, que sinceramente eu não ligo, é meio foda-se. Mas eu vou dar destaque a um figurante, que é a Rose, sendo a única amiga de Duca e que realmente parece se importar com ele, e os dois meio que conversam a respeito sobre coisas da festa. Após isso, Rose e Duca conversarem, Duca vai entregar as coisas para a mãe dele. Aí rola um diálogo sobre não ser aceito entre os guaxinins, e aí Duca diz que tem vontade de sumir no meio da floresta. Aí a sua mãe meio que conta uma história que aconteceu 10 anos atrás, onde meio que uma guaxinim aleatória foi fazer um piquenique perto da floresta, e segundo a história ela teria visto um ser com olhos vermelhos, no caso como foi apelidado, o ceifador, e por causa desse encontro com esse ser estranho, a guaxinim teria entrado em coma e depois teria falecido. E bem, após essa breve história nem um pouco suspeita e assustadora, ela alerta o filho para não ir perto da floresta. Nunca jamais pense em ir para aquela floresta. Vera, no caso a mãe dele, fala para Duca ir para casa tomar um banho e descansar, porque à meia-noite vai acontecer a festa e ele deveria estar preparado para isso. Duca, como um bom filho, ele acaba indo para casa, e bem, nessa, entre aspas, cena que ele vai para casa, a gente pode ver o Duca de cueca pela primeira vez.
That's quite big. Impressive. E aí basicamente rola um diálogo sobre o pai dele, se ele de fato era um guaxinim ou não, ou qual espécie ele era. Pai, eu nunca te conheci. Eu nem sei que espécie você é. E aí o Duca se questiona se ele realmente era um guaxinim, e aí do nada ele acaba se transformando num ser de energia, que inclusive por algum motivo me lembrou muito a água transformada. Não sou só eu, mas parece um pouco. Ele transformado nesse ser resolveu tomar um banho e ir deitar, mas antes de dormir ele acaba recebendo uma carta nada suspeita do Trufa por baixo da porta, e aí ele responde, mas no final é deixado no vácuo. Bem, após essa decepção de não ser correspondido, ele resolve dormir, até porque à meia-noite ele vai ter que ir para a festa. E bem, avançando um pouco no tempo, chegamos agora perto do começo da festa, onde nosso protagonista começa a chegar, e no meio da festa ele acaba se deparando com a Yara. E bem, aqui vem um adendo, a Yara já tinha aparecido antes no episódio. Bem, a Yara é a sua antiga namorada. Além dos dois terem namorado, a Yara, por algum motivo que não é explicado, ela odeia o Duca e meio que por algum motivo ela quer ferrar o cara. Tipo, sua ex-mulher. Alguém vai se identificar com isso. Após os dois conversarem, a Imperadora é anunciada e basicamente ela começa todo um diálogo que sinceramente é meio foda-se. E aí a cidade começa a cantar parabéns aos guaxinins, e aí o Duca tem uma crise de pelanca e sai correndo pro meio da floresta, onde começa a rolar um musical estilo princesa da Disney, só que sem a parte da magia e o musical sendo muito ruim. E também a gente vê um flashback do protagonista dizendo que ele não poderia ser imperador, porque ele não é um guaxinim e que o povo gostaria de ser governado por um guaxinim. E aí do nada no meio da mata surge um, entre aspas, um cachorro furry emo, sei lá, essa coisa aqui. E bem, o Duca tem um acesso de raiva, ele se transforma e bem, no final o episódio termina com o cachorro furry falando do Duca. Pobre Duca. Quando os outros veem você e tratam você como um monstro por muito tempo, uma hora você se transforma em um... Como vocês puderam ver, eu resumi muita coisa do episódio piloto, até porque o episódio possui mais de meia hora de duração, o que na minha opinião não é algo ruim, porque é muito comum em episódios pilotos terem um tempo meio grande pra meio que apresentar a sua história, os personagens, construir o universo da série, mas no caso da Naruto eu sinto que muita coisa não faz sentido, muita coisa é desnecessária, e o episódio ele é até bem grande, mas ok, a gente releva que é um episódio piloto, como eu falei. Segundo que foi pensado no episódio piloto, a história acontece após a mãe do Duca, ela achar um vale, e por ela fazer essa tal descoberta, ela foi coroada imperadora. Só que aqui eu vou dar no destaque algumas coisas. Primeira, por que ela foi feita imperadora por achar um vale? Eu fiquei na dúvida a respeito sobre isso. A série não fala disso, provavelmente ele vai falar em outros episódios, mas eu achei meio estranho. A segunda coisa é que a cidade parece ser algo no meio do mato, tipo um refúgio. Tipo um refúgio para os guaxinins. Na minha opinião, eu não sei se eu interpretei mal ou a série não explica, mas pra mim pareceu muito que a cidade era pra ser algo oculto ou era pra ser algo mais aberto. Tipo uma cidade normal, com o comércio aberto para outras cidades e regiões. Sinceramente isso não é explicado. A terceira coisa que chamou minha atenção também foi o fato dela ser imperadora. Inclusive, eu vi comentários de gente se questionando sobre esse termo, se o termo certo era imperadora ou imperatriz. E pelo que eu pesquisei, no caso, perguntei pro Google Gemini, a resposta foi que ambos termos são corretos. Porém, o termo imperatriz é mais utilizado, já que imperador é o termo mais antigo. E bem, em resumo, imperatriz é o termo que faz mais sentido, porém como é uma obra de ficção, a gente releva, não faz tanta diferença assim. Porém, isso não justifica o fato dela ser imperadora, pois quando você imagina um imperador, você imagina um império, algo grande, poderoso. Só que no episódio piloto, ela parece ser imperador de uma cidade qualquer, tipo, no meio do nada. Ela tá mais pra uma prefeita de cidade interior do que de fato uma imperadora. E tipo, tem uma cena dela cozinhando e você vê o visual dela e ela parece ser mais uma idosa qualquer. Tipo, ela não tem nem coroa pra mostrar algum tipo de status de realezas e pelo que é mostrado, a cidade parece ser um lugar bem padrão, bem coisa de interior mesmo. Outra coisa que também me chamou a atenção foi o tempo cronológico. É dito no episódio piloto que a cidade tem cerca de 20 anos. Só que se você raciocinar um pouco, você vai ver que 20 anos é um pouco tempo para se construir uma cidade. Principalmente uma cidade complexa, onde os habitantes são guaxinins refugiados. Tipo,
como caralhos o pessoal tirou recurso pra fazer tudo isso. Tipo, teria que ter todo tipo de especialista em diversas áreas. E tipo, como é que tem eletricidade? Como é que tem energia nesse lugar? De onde vem as coisas, cara? Enfim, cara, tem muitas questões nessa coisa que não faz sentido, cara. Tipo, a cidade tem 20 anos e é uma cidade normal, cara. Enfim, agora a última coisa que também não faz sentido na minha opinião é o lance das memórias. Como eu disse no começo do resumo, as memórias das pessoas foram apagadas. Primeiro, isso não faz nenhum sentido, pois faz parecer que a mãe do Duca é uma espécie de ditadora, o que é algo meio estranho, porque no piloto ela parece ser bem respeitada e amada por todos e até bem querida, que na minha opinião não faz muito sentido, porque faz ela parecer uma vilã, e que na minha opinião é meio estranho, porque na animação em si a gente até simpatiza com ela, porque ela parece uma pessoa bem de boa. E a segunda coisa é esse lance das memórias. Isso pode ter sido colocado em outro episódio, ou poderia ter sido mencionado mais pro final do piloto, mas sendo sincero, esse lance das memórias pra mim parece algo mais pra dar mistério e peso na história. Bem, agora sobre os personagens, alguns são bem interessantes, mas uma boa parte é meio foda-se. Tipo, a única coisa boa dos personagens é a dublagem, que eu já vou falar, e bem, a gente meio que consegue gostar deles. Eu até gostei de alguns. Porém, o meu problema ainda com o Duca, que na minha opinião é um péssimo protagonista, ele é meio sem graça, tem questões também de ele tentar ser igual a todos, sendo que isso pra mim não é uma mensagem meio paia, meio que a mensagem é você teria que ser igual a todos pra ser feliz. O Lustre provavelmente ia desenvolver isso melhor ao decorrer da série, mas enfim. Enfim, como é um episódio piloto, não teve muito tempo pra desenvolver as coisas, então meio que ok, isso nada demais. E bem, apesar da história não ser das melhores, eu acho que na minha opinião ainda tem muita coisa a ser desenvolvida. A história pra mim tem potencial. Todo mundo gosta de novas animações, novas histórias, mas eu sinto que faltou muito do roteiro ser revisado, ou no caso deu aquela amadurecida, já que muita coisa não faz sentido, já que muita coisa não é relevante. E assim, eu não tô dizendo pra ser um puta de um roteiro foda, mas ser um roteiro bem simples, bem feito, uma boa história, já poderia garantir uma boa base pro universo da lore de The Nahua-kun. Agora falando sobre a parte da animação, mas antes eu resolvi dar uma pesquisada como funciona o processo de animação, para evitar de falar muita merda, já que eu vou falar bastante merda, então eu vou pelo menos dar uma amenizada. Então eu dei uma bela pesquisada, olhei alguns vídeos para ter meio que uma base do que eu vou falar. E bem, segundo alguns vídeos que eu vi e o que eu pesquisei, um processo de animação é dividido em vários processos, como storyboards, onde é decidido o enquadramento, processo de teste ou produção, onde é feita a maioria das coisas, mas também onde os animadores testam coisas, e tem a pós-produção e a finalização ou a renderização, onde é colocado os detalhes finais, para no final a gente ter uma animação boa e fluida. O processo em si é bem mais complexo, envolve diversas etapas, e eu dei uma bela resumida, mas o processo ele é igual, porém muda um pouco dependendo se a animação ela é no digital ou tradicional. Agora que eu comentei um pouco sobre o processo da criação da animação, o que eu achei da animação em si. Bem, a animação em si, ela não é ruim. Ela tem alguns problemas, mas nada que torna impossível de assistir. Por alguns erros dá para se destacar, como rascunhos, que do nada aparecem, ou sujeira, no caso. São essas coisinhas que ficam na tela, que provavelmente foram esquecidas de serem apagadas ou no processo. Também em alguns momentos surgem do nada o esqueleto da animação, o que é meio bizarro. Em alguns momentos, alguns trechos, alguns frames mais ou menos, a animação ela perde a qualidade dele. Do nada tu vê que tem uma abundância de qualidade. E também tem uns estilos inconsistentes, meio que faz parecer que a animação tem várias animações diferentes dentro dela, sabe? É um episódio que parece ter dois estilos diferentes de animação. E também tem o erro de anatomia, que pra mim acho que é o erro mais estranho na minha opinião. Algo que a gente tem que entender sobre a animação 2D é que existe todo um molde para os animadores, que meio que ensina como o animador vai desenhar determinado personagem, já que estamos falando de uma equipe com diferentes pessoas trabalhando, e como cada pessoa tem o seu estilo diferente de desenhar, vai acontecer de eles terem traços diferentes. Então, para evitar esse tipo de diferenças absurdas, na animação muitos estúdios ensinam os animadores como fazer determinado personagem, por meio de moldes, para meio que o episódio seguir a mesma qualidade padrão, sabe? Para que o episódio tenha o mesmo estilo. Só que por algum motivo, Nahua-kun parece não ter tido isso. Em vários momentos, o estilo e traços parece mudar bastante e a qualidade varia muito. Porém, para alguém que não liga ou não presta muita atenção nisso, não faz diferença nenhuma. Mas para alguém que tem olhos mais treinados, vai notar
que a animação tem umas diferenças, mas nada que estraga a experiência. Porém, existe outro erro, na minha opinião, que é meio difícil você não perceber, que são as mãos, ou no caso, as mãos invertidas. E bem, eu não sei o que aconteceu, mas em vários momentos, as mãos dos personagens parecem invertidas, como se o polegar estivesse no lugar errado, e como alguém que desenha e gosta de desenhar, eu posso dizer que as mãos, no geral, são bem difíceis de desenhar. Na verdade, as mãos, no geral, sempre foram um terror para os desenhistas, mas aqui provavelmente faltou alguma revisão por parte do Lustre ou da equipe dele. Porém, na minha opinião, errar os polegares é algo meio estranho, mas ok. Em resumo, é uma animação ok, não é como Eluva Boss ou Rasbin Hotel, que são animações acho que bem populares aqui no YouTube, que são animações que possuem um orçamento bem maior, então meio que são animações que possuem entre aspas, uma qualidade bem acima do Denao Hakun. Mas assim, eu sei que existe todo o ecossistema de animação independente aqui no YouTube, mas eu acho que críticas são válidas na animação, até porque ela tem muito que melhorar. E bem, mesmo assim eu vou dar meus parabéns aos animadores, eles realmente fizeram um bom trabalho, uma boa animação. Tem seus erros, mas nada que torne a experiência horrível. Puta que pariu, passando carro aqui de... Ai, que ódio. Impressionante, quando eu vou gravar o bagulho passa carro nessa merda, enfim. Como eu disse, a animação tá boa, parabéns aos animadores, nada de horrível, mas ainda assim falta muita coisa a melhorar. Bem, talvez no episódio 2 ele melhore isso. Enfim, ainda é uma boa animação. Bem, entrando na parte da dublagem, eu diria que é boa. Não ironicamente, a parte da dublagem, os dubladores realmente fizeram um bom trabalho. A única crítica em relação é a qualidade do áudio, que parece em alguns momentos ter alguma diferença entre cada dublagem dos personagens, porém acredito que essas diferenças na qualidade do áudio seja por conta da maneira como foi gravado. Como a gente está falando de uma animação independente pequena, a equipe não teve muitos recursos, no caso um estúdio próprio para a dublagem, o que é algo muito essencial para esse tipo de trabalho, então meio que o pessoal se virar com o que tinha no momento. Porém, de novo, a única crítica a algum dublador talvez seja o próprio Lustre. Bem, eu sou obrigado a dizer, mas a dublagem dele não ficou boa. Em relação a todo o resto do elenco, a dublagem tá ótima, agora a do Lustre faltou um pouco de emoção. Eu sinto que em muitos momentos ele ficou bem tímido, a voz dele não combina muito com o protagonista. Tipo, a gente tá falando do protagonista, que é meio que vai ser o que a gente vai acompanhar, que na minha opinião é o papel mais importante. Então é um peso enorme, e como o Lustre vai desenvolver e passar as emoções do personagem é extremamente importante, então assim, é uma tarefa bem difícil. Além disso também o dublador ele não lê texto e sincroniza a boca com as falas. Dublar personagem em si é um trabalho que requer muita atuação, e pelo que a gente sabe o Lustre ele não é dublador nem ator, ele é o youtuber. Assim, como youtuber, pelo que eu vi do canal dele, ele realmente parece apresentar bem o conteúdo do canal dele, mas como dublador faltou um pouco mais de trabalho e dedicação. E assim, eu sei que ele é o criador da animação, mas ele não precisava ter feito o papel principal, mas como a animação dele, ele faz o que achar melhor. Em resumo, a dublagem tá boa, mas tem algumas coisas que poderiam ter sido diferentes. Então, eu tô aqui no final do vídeo e bem, o que acontece é que eu tinha feito todo um monólogo, tinha feito toda uma edição nessa parte, porém quando eu tava finalizando o vídeo, eu descobri que o Lustre tinha voltado. Sim, o Lustre ele voltou, ele recuperou o canal dele enquanto estou gravando esse vídeo, no caso quando estou finalizando esse vídeo, também o canal dele voltou e meio que ele falou a respeito sobre o canal dele, e também falou um pouco sobre animação, então meio que esse vídeo aqui foi inútil, porque meio que ele anunciou que ele vai fazer, acho que o episódio 1 de novo, no caso o episódio canônico, então meio que essa análise não serviu pra nada, eu fiz ela à toa. Pra aprimorar na animação Tenno Raccoon, que, pra dar algumas atualizações aqui pra vocês, tá progredindo muito bem. Caso você não conheça, Tenno Raccoon é o desenho independente brasileiro que já lançou até teaser do primeiro episódio canônico da série, que vai lançar esse ano ainda, que eu tô ajudando a desenvolver. E enfim, se você quiser ajudar sendo um dublador, ou algum artista, ou alguém da produção em geral, você pode entrar em contato por esses métodos aqui. Inclusive, pra quem tá interessado, ele deixou a inscrição pros papéis de dubladores. E sim, eu sei toda a polêmica sobre a dublagem, todas as questões dos animadores, eu sei de tudo. E bem, como eu disse, eu ia falar só sobre animação, não sobre as polêmicas dele. E bem, acho que seria isso. Bem, esse vídeo aqui não serviu pra nada, porque o cara meio que voltou e vai refazer tudo. Mas eu gostei de ter feito, e eu espero que tenham gostado, e até a próxima.